Tem 10 mil reais na mão para comprar um carro e ainda está decidindo qual é a melhor opção? Está procurando um carro para trabalhar, um carro para o dia a dia, ou até mesmo o primeiro carro, até para viajar? Vem comigo que eu vou te contar sobre várias sugestões de carros nessa faixa de preço, mas primeiro já sabe, né? A vinheta. E começando a nossa lista pelo tanque de guerra da Fiat, que todo mundo conhece muito bem, um Fiat Uno Mille 1.0 Fire, motor só a gasolina, ano 2002, 4 portas. E na data da gravação desse vídeo, que é em janeiro de 2021, ele está avaliado na tabela FIPE por R$ 9.782. Olha só, uma boa sugestão de compra se você está pensando num carrinho econômico, de manutenção barata, carro leve, fácil de estacionar, muito bom para o dia a dia e muito bom de revenda. Um carro que anunciou, vendeu. É um carro que, mesmo sendo do ano 2002, ainda é fácil de manter. As peças de reposição se encontram facilmente no mercado por um preço bem acessível. É um carro que fabricou muito durante o seu tempo de produção. Então, tem muita peça à disposição no mercado, não é verdade? E vamos para o próximo da lista, que é um Palio geração 1 no modelo EL com motor 1.5 MPI, só gasolina, 4 portas, ano 2000. E esse carro está cotado em R$ 9.581. Já para o Palio, é interessante pegar um motor um pouquinho mais potente. As versões 1.0, 1.3, mesmo no Palio, que é um hatch, são motores que vão ter um certo trabalho para levar essa massa toda do Palio. É um carrinho um pouco pesado. Então, o bom mesmo é com motor 1.5 que vai andar bem, vai ter um desempenho bacana, mesmo carregado, e um consumo razoável. A vantagem principal desse carro é a questão do acabamento interno, que ele dava um show na época. Ele tem materiais de boa qualidade, tanto nos forros de porta, quanto em painel, quanto em bancos. Tudo para a categoria, obviamente, para o ano do carro, mas era um carro que era considerado até bem inovador. E também em questão de chassi, em questão de estrutura, de segurança. Era um carro que, na linha dos populares ali, já contava com um sistema de subchassi. Então era um sistema mais moderno, de construção mais moderna e mais segura. E era uma plataforma que estava tão à frente do seu tempo que ela foi continuada por muito tempo. Depois disso veio a geração 2 do Palio, veio a geração 3, aí veio facelifts. Essa plataforma ficou no Palio aqui no Brasil até 2016. Então você imagina aí um projeto muito inovador e seguro para a época. Então uma excelente opção também. O oitavo da nossa lista aqui é um Del Rey Ghia 1.8 motor AP, olha só, motor a gasolina, ano 91. E esse aqui é um dos mais baratos da nossa lista. Ele está por R$ 6.322. Esse aí quase entraria numa lista de carros até 5 mil, não é verdade? Um carro muito bom também, fabricado pela Ford, ali na época da Auto Latina. Então por isso que ele utiliza esse motor AP, que veio da linha Volkswagen. Então você já imagina que é um motor fácil de manter, um motor bem durável, com peças baratas. Então, motor sem susto de mexer, tá certo? E o acabamento interno era referência na época, principalmente para a categoria. Era um carro que empregava bons materiais de acabamento, tanto em forro de porta, bancos, e ele contava com uma boa lista de equipamentos. Olha só, esse carro já vinha com direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado e um quadro de instrumentos bacana demais para a época. Ele tinha os itens a mais. Ele tinha medidor de tensão da bateria, medidor de pressão de óleo, não era só aquela luzinha do óleo, ele tinha um ponteiro realmente ali que media a pressão do óleo no momento. Então qualquer variação de pressão, algum problema de lubrificação, você conseguia identificar mais facilmente. E ele tinha o famoso reloginho digital que vinha aqui no teto, um reloginho clássico dos Fords da época, vinha também no Escort XR3, era bem característico desses modelos. Ele também contava com luz de cortesia nas portas e faróis de neblina. E também conta com um bom porta-malas, 360 litros. Parece pouco, mas para um carro da época era considerado um porta-malas até grande.
Então dá para levar bastante coisa, dá para levar bagagens. Não é dos mais novos, é um dos mais antigos aí dessa lista, é 91, é plataforma mais antiga, é um carro para se andar com um certo cuidado, não abusar muito nas curvas, é um carro mais macio, mais confortável para andar com calma. E continuando na Ford, em sétimo lugar, temos aí o que eu já citei, Escort XR3, 1.8, motor a gasolina, duas portas, que ele só vinha duas portas, ano 89. E ele está avaliado aqui em R$ 8.186. E é um carro interessante para quem está buscando mais esportividade. Era um carro que respirava esportividade na época, vinha com muitos equipamentos, ele era um carro bem requintado, bem procurado, vinha até com teto solar, olha só, um carro bem bacana de se pensar. Além do motor 1.8 AP também, motor Volkswagen, que dispensa comentários na questão da manutenção, ele vinha com vários equipamentos interessantes, olha só. Ele já tinha direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, o teto solar que eu falei, faróis de longo alcance ou faróis de milha, além do reloginho digital que eu também já falei, que vinha no Del Rey Guia, também vinha nesse Escort. E os itens que ele tinha a mais ali no painel, ele tinha indicador de desgaste de pastilhas de freio, e indicador de baixo nível do reservatório do limpador de para-brisa e do reservatório do líquido de arrefecimento. Olha só, que bacana. Bem completo, uns itens aí, vamos dizer, de check control. Já estava começando a aparecer alguns carros aí com check control no painel. Então esse carro, como ele era a versão mais top, a mais completa, ele vinha com esse recurso. Agora, um ponto de atenção para você que está pensando em comprar um Escort, seja qualquer versão dele, desse primeira geração ou segunda, você deve ficar bem atento com a questão da estabilidade dele. É um carro que não se deve abusar muito em curvas, apesar dele parecer ter uma proposta esportiva, ele é um carro que oferece baixa estabilidade, ele tem um risco maior de tombamento ou de capotamento. Então, assim, lógico, no limite da direção ali, ele tem essa forte tendência. Já tem vários relatos aí, é só pesquisar que você vai ver. Mas andando com calma, andando tranquilo, é um carro muito legal. Só fazendo um comentário breve aqui, porque recentemente, né, a Ford saiu do Brasil e ficou aquela pergunta, né, será que vamos ter peças para os nossos Ford? Será que a Ford vai fabricar peças durante quanto tempo? E eu digo o seguinte, peças, a Ford fabrica as peças originais de reposição e tudo, mas no mercado, não vamos dizer assim paralelo, mas em primeira linha, as fabricantes de peças de primeira linha ainda vão fabricar peças durante muito tempo para esses carros que hoje são seminovos aí da Ford. Você imagina, por exemplo, aí a Bosch fabrica cabos de vela, a Cofap fabricando amortecedores, Nakata, não sei. Mas essas fabricantes, enquanto tiver esses carros no mercado, esses carros usados, seminovos, enquanto eles estiverem rodando, estiverem ainda nas ruas, eles vão fabricar peças de reposição, porque tem demanda, tem cliente, tem pessoas precisando comprar essas peças. Então, não é uma coisa que vai acabar peças para Ford, para os carros da Ford da noite para o dia. Isso aí, claro que não, tá certo? Talvez daqui uns tempos a Ford mesmo pare de fabricar as peças de reposição, a própria Ford. Mas é um processo demorado, é lento, não sabemos do dia de amanhã. Talvez hoje para a Ford seja mais interessante sair, desativar suas linhas de montagem aqui no Brasil. Mas quem garante que daqui a uns 4, 5 anos, se as condições forem favoráveis novamente, a Ford não volte, não reative suas linhas de produção? E isso vai fazer o mercado de carros da Ford aquecer de novo, né? Eu penso que isso mais tem a ver com boatos, com aquele ditado, né? O galo cantou e nós não sabemos aonde foi. Então, assim, é esperar para ver, mas a minha opinião pessoal é que você que tem um Ford aí seminovo, um pouco mais usado, fica tranquilo, não adianta correr para vender agora, que não vai resolver muita coisa, talvez você tome até prejuízo. São excelentes carros, são carros confiáveis, robustos, muito bons, no geral são carros bons, então tenha calma que as peças vão continuar no mercado ainda por um bom tempo, tá certo? E passando para a linha Volkswagen, em sexto lugar, não poderia deixar de colocar aqui um Santana, não é verdade? Só que na faixa dos 10 mil, um ano modelo
que dá para pegar é um 97. Só que a vantagem é que em 97 já era com o motor 2.0 e com a injeção eletrônica de 4 bicos, ou o MI, que já é a injeção que equipou o Santana até o final da sua produção em 2006. E aqui na tabela FIPE, esse modelo está avaliado em R$ 9.080. E é um carro que anda super bem, com esse motor 2.0 e já com a injeção, ele gera 112 cavalos, só a gasolina, e 17,6 kg de torque. E isso combinado com um peso relativamente baixo para a categoria, que era 1.100 kg. Então é um carro de bom desempenho, de bom torque, excelentes retomadas na estrada e com um consumo de combustível razoável e diria até econômico para os padrões da época. Ele conta com um ótimo porta-malas de 413 litros e um enorme tanque de combustível de 72 litros, que para viagens longas, se você está pensando em autonomia, é muito bem-vindo um tanque desse tamanho, na verdade. Um carro desse aí de autonomia, ele dá perto dos 1.000 quilômetros, então você já imaginou? Era um carro muito procurado na época por frotistas, taxistas, por causa dessas qualidades. É um carro que visitava pouco os postos de combustível, então uma boa opção aí nessa faixa de preço. E sem falar também do acabamento interno da lista de equipamentos, que era um carro bem completo também para a época. Já tinha direção hidráulica, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado e até faróis de neblina e milha acoplados num conjunto apenas. Então, também uma opção interessante. E se você procura talvez um Santana mais completo, ainda tem uma versão que é Exclusive, um pouco mais cara, mas ela tem uns itens interessantes a mais, como check control, teto solar, uns itens bacanas exclusivos dessa versão, que é uma versão até rara de se encontrar hoje em dia, e quando se encontra está sendo vendida e bem acima de tabela também. Mas fica a título de curiosidade aí também. E passando para o quinto da lista, temos um Voyage na versão Special 1.8 AP, a gasolina, 4 portas, ano 92. E esse carro está na tabela por R$ 9.367. Uma excelente opção também se você está procurando um carro um pouco menor, com as mesmas qualidades e características de um Santana, porém numa carroceria um pouco menor. É a versão compacta, o sedã compacto da Volkswagen da época. E esse carro eu já tive a oportunidade de fazer uma review dele, o link eu vou deixar aqui em cima para você que ainda não assistiu, mas é um carro de desempenho muito bom, ele gera até 95 cavalos, motor gasolina, anda bem, é um carro leve, ele pesa 967 quilos, então ele tem um desempenho bacana e ainda tem um consumo de combustível na média para o segmento. Na época, carro 4 portas não era tão comum e não era tão procurado no mercado quanto é hoje. Hoje praticamente todos são 4 portas. Mas hoje em dia, para se comprar um carro desses, é interessante procurar um 4 portas como esse que eu estou falando, até para poder ter uma facilidade melhor de acesso para os bancos traseiros, que era coisa que na época ali no final dos anos 80, início dos anos 90, as pessoas não davam muita prioridade para isso. Então a maioria dos carros que a gente for ver aí nessa faixa de preço vão ser os 2 portas. Mas se tiver um 4 portas aí bem inteirão também, é uma ótima opção, tá certo? A manutenção, como todo AP, é tranquila de fazer, ainda acha muita peça para esse carro no mercado. Olha só, um carro de praticamente 30 anos de uso, encontra peças facilmente para ele no mercado. É um motor que durou muitos anos no mercado, um motor que equipou vários carros de várias categorias diferentes, então tem muitos carros desses rodando por aí. E seguindo aqui, em quarto lugar, temos uma Paraty G2, já é a Paraty bolinha, na versão GL com motor 1.8 MI, já injeção eletrônica, olha só, gasolina, 2 portas, ano 97, avaliada em R$ 9.882. Para quem gosta aí de perua, né, Station Wagon, tem aí uma opção legal também. Se você está pensando em um carro para trabalho, para carregar muita coisa no porta-malas, no compartimento de bagagens, ela tem uma boa abertura ali da tampa que facilita muito o carregamento de bagagens. Então, é um ponto muito positivo desse carro. Ela usa o motor 1.8 MI que equipa a linha Santana, Saveiro. Então, um motor muito bom, bem confiável, bem econômica, né, que é importante. Esse carro, na época dela,
ela era a preferida principalmente dos representantes, porque ela dava para levar muita coisa no compartimento de bagagens dela, 437 litros, e tinha um consumo legal. Então, é um carro que vendia bem na época. As peças dela também são baratas, são tranquilas de encontrar no mercado de usados. E a mecânica simples, né? Não tem nada de complexo ali. O mecânico vai dar conta de mexer nela tranquilamente. E passando agora para os GM, para os Chevrolet, mas primeiramente queria pedir o seu joinha para continuar fazendo essa lista para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Sua inscrição é muito importante para fortalecer o nosso canal e ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, certo? E continuando aqui com o terceiro da lista, não podia também faltar um Vectra, não é não? E olha só, dá para pegar um Vectra B ou geração 2, ano 97, com motor 2.0 8 válvulas, na configuração GLS, que é intermediária, por R$10 mil, R$10.046 para ser mais exato. Olha, que bacana um carro desse. É um carro que eu já tive, que eu já rodei nele por mais de 2 anos. O carro é excelente, muito confortável, anda bem, tem um desempenho satisfatório. O único ponto negativo, todo mundo sabe, que é o consumo. Tem que andar bem tranquilo para ele fazer uma média ali na faixa dos 13 a 14 na estrada. Dentro de cidade, gasta muito combustível mesmo, isso aí é normal. Mas o que ele gasta de combustível, ele te retorna muito em conforto, em equipamentos. Olha só a lista de equipamentos desse carro. Ele conta com vidros elétricos nas 4 portas, com um toque, tanto para subir quanto para descer, travas elétricas, alarme com telecomando já na chave. O ar-condicionado dele é digital, você consegue Vectras nessa configuração em GLS com opcional de ar digital, e ainda tem a opção de saída de ar para o porta-luvas, ou seja, o porta-luvas dele é refrigerado. Ele conta com luzes de cortesia dianteiras, traseiras, luzes aqui nos para-sóis, espelhinho tanto para o passageiro quanto para o motorista. Ele conta com rodas com antifurto, ele tem as calotas antifurto, na verdade, que são aquelas tampinhas ali da roda, que tem um parafuso com uma furação especial e vem uma chavinha para você tirar a tampa para depois ter acesso às porcas, aos parafusos das rodas. Então tem um item bem interessante. Ele conta também, tem opcional de encosto de cabeça nos 2 bancos para os passageiros das pontas, cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes, né? Para o ocupante ali do meio também tem um cinto de 3 pontos. Ele tem também apoio de braço ali no banco de trás, com acesso ao porta-malas, que, diga-se de passagem, é um porta-malas enorme de 500 litros, certo? Cara, se eu for falar aqui de lista de equipamentos do Vectra, tem muita coisa, tem muitos detalhes aí a mais ainda, tá? Mas os principais são esses. O acabamento também é excelente. Bancos de veludo, forros de porta de veludo, tá? O material do painel aqui ele é todo macio ao toque, tanto a parte superior quanto a parte central aqui onde fica os comandos do ar-condicionado, tudo macio ao toque. Sobre a mecânica, o motor 2.0 de 110 cavalos é um motor tranquilo de mexer, GM Família 2, acha peças no mercado com facilidade, tem uma mecânica muito boa, bem robusta, ele conta com suspensão traseira multilink, que proporciona uma estabilidade incrível para curvas, mas também cobra seu preço na hora da manutenção. As buchas delas são mais caras de trocar, são buchas hidráulicas, então ponto de atenção. Também geralmente apresenta algum vazamentozinho ali na tampa de cabeçote, que é só trocar a junta e correr para o abraço, simples de fazer, não tem problema nenhum. No mais, é um carro muito bom, excelente, de custo relativamente baixo. Em segundo lugar, se você está pensando em um Chevrolet um pouco mais econômico, talvez seja interessante pensar em um Corsa. E aqui na configuração GLS, com motor 1.6, já com injeção MPFI, tudo certinho, 4 portas, ano 98, avaliado em R$ 9.882. Ele tem várias qualidades de um Chevrolet, ele é bem equipado, tem um acabamento interno muito bom e um motor um pouco mais econômico, 1.6. É o GM Família 1, também tranquilo de mexer, boa
oferta de peças aí no mercado por preços relativamente baratos, então tranquilo de mexer também. É um carro de 1.035 quilos que gera 92 cavalos, então tem um desempenho aí legal na medida para o modelo. É um carro leve, vamos dizer, então dá para fazer viagens com ele tranquilamente. Não é dos mais estáveis na estrada. Também a proposta dele é de um carro mais popular um pouco, um carro mais compacto. Então, você precisa ter um pouco mais de paciência com ele nas curvas. É um carro que tem menos chão que um Vectra, obviamente, mas também ganha em consumo se essa é a sua prioridade. E porta-malas, ele tem um porta-malas grande para a categoria dele, 390 litros, e ele já tinha a possibilidade de você rebater o encosto ali do banco. Então você poderia aumentar ainda mais essa capacidade se você precisar. Ele conta de equipamentos aí com vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, que é um item bem importante para você encontrar uma boa posição de dirigir no carro. Então, bem completo aí para um sedã compacto. E o primeirão da lista, o último aqui, que é um carro que eu já tive também, e que um carro excelente para você pensar na faixa dos 10 mil reais, é um Cadete GLS 2.0, gasolina com motor MPFI, ano 98, avaliado em R$ 9.700. Eu não tive exatamente esse modelo, eu tive um 91 SL carburado, mas se você tem até 10 mil para pegar um carro e está pensando num Cadete, eu aconselho a pegar a última versão, os 97, 98, principalmente no modelo GLS, tá? Que já vinha com mais opcionais, vinha com ar-condicionado, um painel de acabamento melhor, os forros de porta já vinham com um acabamento melhor, com os comandos do vidro já nas portas, também bem interessante. E o mais interessante é o motor, que é o mesmo do Vectra, já é um motor com injeção eletrônica de 4 bicos, ou o MPFI da Chevrolet, o motor Família 2, bem famoso aí, que eu já falei bem dele. Então você sabe de todas as características boas e ruins, mas é um motor bem robusto, vamos dizer assim, e ele tem uma eficiência melhor do que os Cadetes mais antigos, que usavam a injeção eletrônica EFI, ou até mesmo os mais anteriores ainda, que eram os carburados, igual que eu tive, que tinham um desempenho abaixo e gastavam ainda mais combustível. Então, é interessante pensar na última versão do Cadete por isso. É um motor um pouco mais eficiente, um pouco mais econômico que os anteriores e com mais potência. Esse motor gera 110 cavalos, então para um Cadete, que é um carro mais leve que um Vectra, que um Astra, por exemplo, o desempenho é bem melhor ainda e talvez até um pouquinho mais econômico que no Vectra, justamente por causa do peso. E é um carro, se você também está pensando numa proposta mais esportiva, é uma opção interessante. É um carro todo construído pensando em esportividade. Tudo dentro da sua categoria, obviamente, tá? Mas era um carro com baixo coeficiente aerodinâmico, um carro de boa estabilidade, bom de fazer curvas, com baixo centro de gravidade, então bem interessante aí. Uma desvantagem do Cadete é com relação ao espaço para quem vai no banco de trás. É realmente bem limitado. E ele só tinha opção de 2 portas, então o acesso também é bem limitado, né? É um carro para você que está pensando talvez em andar ali no máximo com 2 pessoas, talvez criança do banco de trás, né? Ele tem uma caída bem pronunciada ali do teto na parte de trás. É um hatchback, é um carro que não proporciona muito conforto para quem vai ali, mas proporciona muito prazer em guiar para quem vai aqui no posto de comando, tá certo? Então, fica essa dica aí se você está pensando em um carro com essas características. E é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar no final aqui uma playlist com vários outros vídeos que eu já fiz nesse modelo. Tem vídeos aí de carros até 25 mil, até 40, então vai lá, dá uma olhada que tá bacana. Quem sabe não tá lá aquela sugestão que será o próximo carro da sua garagem, não é verdade? Então é isso. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.